Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. – 28 de outubro, segunda-feira, muito boa tarde para você, mais uma semana começando aqui no Tempo e Dinheiro. Desde já, muito obrigada pela sua companhia em mais uma semana que se inicia. E olha, a semana também começa com chances de pancadas de chuva nas regiões de São Paulo, é manchete da CNN, inclusive, nesta segunda-feira. Segundo a Climatempo, um sistema de alta pressão que está vindo do oceano vai estimular muita umidade em São Paulo, no Rio de Janeiro. Algumas cidades do interior de São Paulo, como Ribeirão Preto, Pirassununga, São Carlos e Campinas, têm chance, inclusive, de chuva forte novamente. A Metsul alerta para episódios de chuvas extremas que vão aumentar no Brasil nas próximas semanas. O verão vai se aproximando e essas ocorrências de chuva localmente intensa e extrema durante temporais passageiros, claro que tendem a se tornar cada vez mais comuns, portanto, muita atenção principalmente para as áreas urbanas. João Batista, direto do Mato Dentro, boa tarde para você, boa semana. Boa tarde, Karina Botião, muito boa tarde a todos os amigos do Tempo e Dinheiro. Aqui o tempo está nublado, conforme você mostrou aí nessa foto, está igualzinha a situação. Está aberto o tempo no sul do país, do Paraná para baixo, né? Eles vão ter poucas chuvas nos próximos dias, muito calor. E as chuvas estão concentradas no Espírito Santo, choveu muito ontem no Espírito Santo, na zona da Mata Mineira, e as previsões indicam muita chuva para Minas Gerais nos próximos dias. E também, como diz a manchete, nos próximos 8 dias, daqui uma semana, volumes expressivos de chuva no centro-norte do Brasil. Cuiabá, 67 milímetros, Campo Grande, 53, Barretos, quase 100 milímetros, Belo Horizonte também quase 100, Brasília, 85, enfim. O centro-norte do Brasil está recebendo muita chuva. Eu recebi informações lá de Canarana, no noroeste do Mato Grosso, choveu muito. Lá do noroeste do Mato Grosso também, Tangará, choveu muito. Isso tudo faz com que a safra ande com umidade que a gente não via nos últimos anos. Isso é assunto para Vlamir Brandalize e nós vamos ver essas mudanças que essas chuvas estão trazendo de esperança, de volume de alimentos, acho que a expressão correta é essa, volume de alimentos que nós vamos produzir com as chuvas. Chuva é aumento de produção, de produtividade de alimentos. Bom, também, Karina, o que mudou foi o Brasil ontem, né? As urnas falaram, o povo votou e o Brasil mudou. A principal foco estava aqui em São Paulo, que é a maior concentração de eleitores do país. O atual prefeito ganhou, né, contra o Boulos, 60 a 40. A mídia tenta dar a vitória para Tarcísio, tirar a possibilidade de Bolsonaro, e mostra também que Lula foi o causador do problema da perda, né, do Boulos. Mas, viu, Karina, daqui a pouco nós vamos mostrar que o grande eleitor mesmo, o grande motivo da eleição foi a rejeição do Boulos. Eu tenho aqui um dado que diz assim, em 2020, Boulos gastou 9 milhões e fez 40% dos votos em São Paulo, quando o Bolsonaro estava na presidência. Agora, ontem, nesse período eleitoral, 2024, Boulos gastou mais de 80 milhões e fez os mesmos 40%, isso com o Lula na presidência. Então, mas mesmo com muito mais dinheiro e apoio direto de Lula, do PT, dos artistas, a rejeição de Boulos venceu mais uma vez. O povo vota contra aquilo que te ameaça. E nós vamos falar disso já já. Agora, o importante mesmo é o mapa do novo Brasil que surgiu das urnas. Olha aí, os pontinhos vermelhos são diminutos. O PT
está com 10% das prefeituras e 90% contra, né, do Centrão, que é o que se dá a informação de hoje. Quem ganhou foi o Centro. Como é que vai ser a eleição daqui a 2 anos? Nós vamos voltar a falar disso já já. Mas aqui nós estamos focados no tempo e no dinheiro, lembrando que o petróleo está desabando, isso pode trazer consequências para as economias do mundo todo. A eleição dos Estados Unidos é na terça-feira da semana que vem. Nós vamos mostrar tudo isso ao longo dessa nossa programação. Por enquanto, o dólar está comportado nos 5,70, a soja continua no vermelho, menos 7,12 centes, o bushel para janeiro, não é mais novembro, é janeiro, 9,88, esse é o comportamento do vencimento mais à frente, então janeiro, 9,89 agora, assunto para Vlamir Brandalize, e o café sobe, mesmo com todos esses problemas de chuvas, a constatação é que não vai ter café por causa da seca que se abateu meses atrás. Então sobe 4,53 centes o café para dezembro, o Arábica lá em Nova York, último contrato, 252,90 centes de dólar por libra-peso. Karina Botião, mais uma edição recheada de assuntos que importam aos produtores do nosso imenso Brasil. Isso mesmo, João Batista. E falando nos produtores do nosso Brasil, a gente já começa a semana recebendo colaboração deles e isso é maravilhoso, né? O Rômulo Riosati de Não Me Toque mandou, olha só a foto da parreira dele. Ele falou que podou no final do mês de agosto, plantou essa estaca e já está assim. Uma das mudas, ele fala o seguinte, estão todas com frutos e essa é a mais bonita delas e nenhuma com mais de 40 centímetros, João Batista, de altura. Ele reforça aqui com a gente, a vida flui nas pequenas coisas. E é muito sábio da sua parte, realmente, Rômulo. Pequenas e grandes vitórias todos os dias, né? É assim que a gente sai vitorioso, exibindo aí a bandeira do nosso Brasil, com mensagens sempre de trabalho, de esperança, de vamos adiante, porque o Brasil vencerá. O Tempo e Dinheiro está no ar. Sejam muito bem-vindos a mais essa edição do Tempo e Dinheiro, segunda-feira, 28 de outubro, finalzinho do mês, a semana só começando. Aproveita para se tornar membro do Tempo e Dinheiro, que ainda há tempo, no nosso YouTube. A gente está esperando você com comentários, com discussões, com críticas construtivas. Você se tornando membro, pode mandar os comentários para a gente durante a programação. E é isso que a gente quer, formar um grupo bem legal para a gente discutir, né, o futuro do nosso Brasil, a economia do nosso Brasil, o dinheiro, a produção. Portanto, seja membro e contribua aí com as nossas informações, recebendo informações de todo o Brasil que a gente segue cada vez mais completo aqui na nossa programação. A quem já é, nosso muito obrigado. Daqui a pouquinho o João Batista vai ler os comentários, tá? Agora a gente vai direto aos destaques dos nossos analistas, começando nessa segunda pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, semana começando, clima favorável, plantio a todo vapor aí no Brasil, hein? Isso acaba pesando lá em Chicago, o mercado hoje começou mais fraco, semana passada foi uma semana de bons negócios, andou mais do que a gente esperava, muito negócio na semana passada, mas começou uma semana um pouco de liquidação, petróleo derretendo e acabando derrubando junto aí as demais commodities, já no Tempo e Dinheiro, esperando vocês aí. E o destaque vai ser a chuva bem significativa ali no centro-oeste e sudeste do Brasil e uma redução da chuva no sul nessa semana. Uma diferença boa entre os próximos 7 e os outros 7 dias em relação à chuva. Detalhes na previsão. Muito boa tarde a todos, 21 graus agora aqui em São Paulo, céu encoberto, choveu bastante no finalzinho de semana, indica chuva no final da tarde novamente aqui na capital paulista. Mercado do boi gordo, esse continua com os preços nesta última semana derradeira do mês de outubro, mostrando firmeza e que os preços venham firmes, principalmente no mês de novembro. Tudo indica que isso deve acontecer. Lá na B3, R$318 bate o vencimento futuro em novembro. Agora há pouquinho recuou, mas está aí. Outubro a R$313,80, sobe 0,37%. Há rolagens de posições, inclusive para o vencimento futuro em novembro.
R$ 317,096 de alta. Dezembro, R$ 314 sobe também nas negociações 0,71%. Indicador CPEA, sexta-feira, dia de poucos negócios, mas ao contrário, foi um dia de negócios firmes no mercado, em todas as praças pecuárias, à medida do possível, já que a restrição de oferta foi um pouquinho maior. 0,11% de alta, indicador São Paulo 313,10, já tem um total nesse mês de outubro de 14,12% de alta. Quanto ao mercado físico, 11 praças apuradas pela Scott tiveram alta entre 32 pesquisadas. São Paulo, Barretos, 307,50 no aprazo, quilo no oeste do Rio Grande do Sul a prazo, 9,35, Pelotas, 9,25, sul da Bahia, R$ 276. O mercado segue firme, daqui a pouquinho mais informações, inclusive com a participação do Iberville Neto e do Thiago Bernardino, direto do CPEA. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o mercado do boi gordo, que segue firme e promete novas recomposições para esse mês de novembro. João Batista Olive. Vamos ver agora os preços em tempo real nas principais bolsas do mundo, que são as bolsas de Chicago e Nova York. Vamos começar mostrando aí que a soja continua descendo já para janeiro, esse é o vencimento, 9,89 dólares por bushel, 0,69 de recuo, o milho também o mesmo recuo, milho cai em Chicago 4 dólares e 12 centes por bushel, o trigo perde mais de 1% a 5,62. Agora o café destoa positivamente, né? É o único que está no verdinho. Sobe o café arábica lá em Nova York, 1,69% de valor, a 252,53 centes de dólar por libra-peso. O açúcar perde 0,90 a 21,94 centes, o algodão perde 0,61 a 70,24. Olha o petróleo, 5,74 de recuo a 67 dólares e 67. O pessoal, o autista estava esperando retaliações na guerra Irã e Israel. Israel só atacou algumas áreas de preferenciais, deixando sem ataques as torres de petróleo do Irã. Então, o petróleo cai em Nova York e o ouro também levemente no vermelho, 2.752 dólares com 75. O petróleo é 67,64 o barril WTI, vai ser assunto já com o Maurício Bellinello. Deixa eu ver, vamos passar novamente o dólar, 5,70. Vamos para o Ibovespa, lá na B3, subindo quase 1% a 131.181. Isso tudo tem a ver com as novas taxas de juros do Brasil, porque o mercado considera que o Lula vai ter que tomar uma atitude para ele não quebrar o país, né, e acabar com o governo dele nesse instante. Manchete da Folha, resumindo o que foi o Boletim Focus, a essência do Boletim Focus. Os economistas ouvidos pelo Banco Central preveem inflação acima do teto da meta pela primeira vez no ano já. Então, não adianta mais dar taxas de juros ainda mais altas para conter a inflação. É o tal da dominância fiscal. A inflação está pulando fora do controle da economia. Os banqueiros foram avisar o Lula que eles também não querem taxa de juros mais altas porque eles não conseguem repassar para ninguém. Então, está travando o país e o Lula tem que tomar uma decisão. Ou ele toma uma decisão e evita o país de quebrar, mas perde a eleição porque ele vai cortar dos seus eleitores, ou ele perde a eleição porque o país quebra. Essa é a dúvida que está pairando na discussão hoje no nosso país. Nós precisamos e estamos atentos a saber quais as medidas que virão de Brasília na economia. Estamos atentos, né, Karina Butião? Estamos sim, João Batista. E agora vamos ficar atentos às principais notícias dessa segunda-feira do agronegócio, com base no portal, parceiro aqui do Tempo e Dinheiro, Notícias Agrícolas. AG Rural. Plantio de soja salta 8 milhões de hectares em uma semana e vai a 36% no Brasil. Preços do açúcar ampliam quedas da última semana em dia de baixa acentuada do petróleo. IBRAF. Novo índice de preços de feijão CPEA-CNA refletiu bem o mercado. Ovos CPEA. Valores se enfraquecem nesta segunda quinzena. E milho. Preços se mantêm nas máximas de 2024. E
seguindo aqui com as notícias internacionais, direto da Venezuela, do portal Antagonista, o líder da oposição foi encontrado morto na Venezuela na última sexta-feira. Ele foi encontrado. O partido alega que Edwin Santos tinha sido assassinado após ser detido por agentes de segurança do regime de Maduro. Ainda sobre Maduro, a Folha de São Paulo também traz destaque dizendo o seguinte, que o Maduro enganou e fez chacota de Lula. Foi o que disse Maria Corina à Folha 3 meses após a eleição. A ex-deputada diz que Maduro enganou e zombou do presidente Lula usando o tempo para manobras que o sustentassem no poder. Líder da oposição na Venezuela, ela pede que o Brasil suba o tom contra o ditador e que a justiça internacional puna as repressões desse regime. O Brasil, mais propriamente falando, vem sofrendo, e perdendo atratividade no mercado externo. O Estadão traz esse destaque dizendo que os investidores estrangeiros já retiraram 31 bilhões de reais da Bolsa Brasileira só neste ano. O pacote de estímulos anunciado pela China no fim de setembro decepcionou, não foi suficiente para reverter a saída de investimentos estrangeiros da Bolsa Brasileira, que é a B3, como sabemos. Agora, à frente de setores como indústria e agricultura e de serviços, o setor público está mantendo a economia de quase metade dos municípios do país, é o que está dizendo o IBGE, de acordo com a Folha de São Paulo. Ao todo, 43% dos municípios brasileiros se encaixam nessas condições, é o equivalente a 2.409 cidades, e a maior parte delas se encontrando no norte e no nordeste. E sobre as eleições, antes de eu entregar para o João Batista, ainda da Folha, o Nunes fala em vitória da gestão, enalteceu Tarcísio como líder maior e fez menção tímida a Bolsonaro. O prefeito reeleito diz que São Paulo deu lição para o Brasil e que o equilíbrio venceu o extremismo. Ex-presidente é citado de forma breve após um agradecimento à vice. João Batista. Tem uma manchete do Estadão que reduz bem isso, traduz bem isso que você falou. Nunes agradece a Tarcísio, o líder maior. É claro que o pessoal da esquerda, o pessoal do centro quer tirar o Bolsonaro da corrida e colocando o Tarcísio em evidência. Mas tem um outro fato, o fato de que essas eleições mostraram que o governo Lula já acabou. Como é que ele vai suportar essa economia em frangalhos que ele causou? Imagine, a Petrobras já está no negativo. Está em prejuízo, ou seja, de onde ele vai tirar recursos para manter o seu governo? Aos poucos vão aparecendo, estão sendo revelados a conversa dos banqueiros com Lula, que foram a Brasília avisá-lo. Desse jeito que está indo as taxas de juros, a economia, com ele gastando, com Lula gastando mais do que recolhe, apesar dos impostos serem os mais altos que a gente já registrou, mesmo assim, não há dinheiro que chegue para esse governo. E aí não adianta mais o Banco Central trabalhar com taxas de juros para conter a inflação. A inflação escapou do controle e nós estamos caminhando para uma situação dramática em termos de economia. Isso, claro, põe fim a qualquer esperança do Lula terminar bem o seu governo. De novo, repetindo, ou ele toma uma medida econômica, corta os gastos, e afetando diretamente o setor de educação, de saúde, que ele fala que jamais vai se fazer, ou ele perde completamente o domínio do seu governo. É essa a situação que nós estamos vivendo nesse instante. Quanto à eleição, como eu disse, as pessoas, eu tive experiência, participei de várias eleições, e ganhei, perdi, aprendi que a maioria das pessoas votam contra quem pode afetá-lo. Quem vota a favor é o candidato, a família dele, o marqueteiro, gente que quer uma boquinha no governo. Esses votam a favor. O restante, os cidadãos comuns como eu, a gente vota contra o poder que pode nos afetar. Foi isso que aconteceu ontem, é isso que vai acontecer daqui a 2 anos na eleição presidencial. Lembrando também que em São Paulo o vice é Linha Dura, indicado por Bolsonaro. O vice é o bolsonarista, futuro vice-prefeito de São Paulo, essa é a manchete, Gleidson, promete guarda padrão rota em São Paulo. Então é Linha Dura, segurança, está aí. O Ricardo de Mello Araújo, vice-prefeito de São Paulo, que veio da rota, prometendo que a Guarda Municipal de São Paulo vai ter padrão rota, ou seja, linha dura em São Paulo. É isso
que a população, para isso que a população votou no Nunes. Então, rejeição ao Boulos e voto para mais segurança são as evidências que surgiram dessa eleição. Karina Botião. Obrigada pela análise, João Batista. Vou seguir daqui agora com as informações do clima dessa semana. Vinheta do Tempo hoje no ar, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Oferece o tempo hoje. Climatempo está reforçando o risco de chuvas em Minas Gerais essa semana e também de volumes altos em Belo Horizonte. São acumulados que os modelos estão indicando acima de 100 milímetros em áreas do centro-sul, leste e oeste de Minas Gerais. BH dobrou a média de chuva prevista para outubro, com o temporal que aconteceu no último final de semana do mês, entre 26 e 27 de outubro, com cerca já de 240 milímetros acumulados. Choveu esse fim de semana também bastante, olha, 91 milímetros em São João do Manhuaçu, tá aí o pluviômetro enviado para a gente, lá das zonas das matas de Minas, tá aí 91 milímetros já em São João do Manhuaçu e, portanto, como o Climatempo disse, deve vir mais água por Minas Gerais, em várias regiões do estado. O Moacir Guarnieri, em Boa Esperança do Norte, Mato Grosso, também mandou a chuva que aconteceu por lá, desde o comecinho, né? Desde a expectativa, durante e depois da chuva pra gente. Boa tarde, João Batista. Sabadão, 15 horas da tarde, dia 26, esperando a chuva. Dá uma olhada esse tempo que está se armando aqui na Boa Esperança. E vindo. Deus abençoe que venha sem grandes intempéries, né? Mas desde o início da chuva, a nossa região nunca se armou dessa forma. A gente fica até preocupado. Olha, João Batista, chuva com força. Desceu com força, João Batista. Dá uma olhada. É no pátio da fazenda. Lembrando aí que depois o Moacir Guarnieri registrou quanto choveu, mostrou o pluviômetro dele pra gente. Não dá para enxergar muito bem na foto, mas ele mandou aqui confirmando, 70 milímetros no sábado, pessoal. Temos destaque já do Notícias Agrícolas? Vamos lá, próximos 7 dias devem ter boas chuvas no centro-sul do Brasil, mas o Mato Piba segue seco, as chuvas devem chegar por lá apenas entre 8 e 10 de novembro, mas o mês deve ser ainda abaixo da média. Vamos em tempo real, o satélite da NOAA nesse momento, chuva só no Tocantins, localizado aí ao centro, se dirigindo para o oeste do estado, pegando um pouquinho ainda no sul, bem ao extremo sul do Pará, com o Mato Grosso, muita umidade por ali, pode estar chovendo ali também entre Amazonas, Mato Grosso e Pará, muita nebulosidade, muita umidade passando pela metade sul de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro nesse momento. É o que a gente tem nesse Brasil, céu aberto lá entre Maranhão e Piauí agora, nenhuma nebulosidade também nos demais estados nordestinos, com exceção de um pouco de nebulosidade ali na metade sul da Bahia. Vamos agora ao Cosmo e Met saber dos nossos próximos 7 dias. Amanhã, terça-feira, dia 29, a gente tem chuvas ali pelo sudoeste de Minas Gerais, também pegando um pouquinho da faixa leste de Goiás, com bastante volume de chuvas. Essas chuvas chegando também ao litoral do Espírito Santo no dia 30, quarta-feira, com bastante força ali pelo litoral do Espírito Santo, pegando ainda a região central de Minas Gerais, já também alcançando parte de Goiás no dia 31, quinta-feira, também parte da faixa leste do Mato Grosso, muita umidade também no centro-sul ali do Tocantins, muita umidade pelo norte do Brasil, olha, dia 1º bastante chuva pelo Mato Grosso, essa chuva vai aumentando ao longo do dia 2, que é sábado, aliás, sábado, chuvas fortes ali pelo Mato Grosso do Sul, principalmente no centro-norte do Mato Grosso do Sul, também ali no centro do Amazonas, muita umidade passando por esse corredor e olha, pelo oeste do Mato Grosso do Sul, no dia 4, segunda-feira, volta essa chuva forte novamente, pegando ainda o noroeste de São Paulo e litoral do Espírito Santo, ainda um pouquinho ali da região norte também. E o Gleidson separou pra gente um recorte do dia 2 de novembro, porque tem muita chuva sendo apontada ali, olha,
para Mato Grosso do Sul. Lembrando, acima de 100 até 200 milímetros essa mancha mais cinza, ali em média 125 milímetros, podendo chegar até 200 milímetros, inclusive uma mancha mais escura ainda ali na região do centro-norte ali do Mato Grosso do Sul, mas via de regra todo o estado está apresentando bastante chuva, noroeste do estado também apresentando bastante chuvas no dia 2 de novembro, portanto, no sábado. Vamos saber mais detalhes da previsão, inclusive o aspecto para as lavouras do nosso Brasil, com Ronaldo Coutinho, nosso especialista da Climaterra. Estamos aqui, ó, nos próximos 5 dias de hoje até o dia 1º, que é sexta-feira, está indicando o quê? Começando aqui pelo norte, pouca chuva, quase nada em Roraima, boa parte do Amazonas, pouquíssima chuva, um pouquinho de nada melhor no Acre, melhor aqui na Rondônia, principalmente aqui, ó, o centro-sul, o sudeste do Amazonas, o centro-sul do Pará. A chuva volta no Tocantins nessa semana, principalmente ali quarta-feira para frente. Continua indicando boa chuva no Mato Grosso, bastante chuva no Goiás, muita chuva aqui em Minas, inclusive já está chovendo hoje em Minas Gerais. E também condições de chuva significativa aqui no Espírito Santo e começa a melhorar a chuva aqui no sul da Bahia. E aqui, ó, começa aos pouquinhos a voltar no extremo oeste da Bahia, extremo oeste, sudoeste da Bahia, também sul do Maranhão e oeste do Piauí. Aqui só nuvens de chuva rápida. Aqui no Rio de Janeiro, pouca chuva, boa parte de São Paulo, pouca chuva, a metade sul do Mato Grosso do Sul, pouca chuva e pouca chuva aqui no sul, nas áreas de produção. Mas aqui circulação marítima. Quando a gente vem para os 15 dias, melhora bem a chuva em todo o país. Chove bem no Amazonas, tu vê que dá uma diferença bem grande, ó. Quando tu pega aqui, desse período aqui, ó, dos primeiros 5 dias para os outros 10 dias, melhora bastante a chuva no Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, centro-sul e oeste do Pará, até melhora um pouquinho aqui no Amapá. Aqui pouca mudança porque não é época de chuva, mas melhora bastante no Tocantins, sul e oeste do Maranhão, sul e oeste do Piauí, melhora bastante na Bahia. Então, toda essa região aqui, a melhora da chuva vai ser quando? Entre esse fim de semana e semana que vem. Essa semana ainda é uma semana ruim. E aqui muita chuva, pegando aqui o Espírito Santo, Minas, Goiás, Mato Grosso, norte Mato Grosso Sul e norte São Paulo. Mas mesmo essa área aqui, ó, toda essa área vermelha é bastante chuva. Só ver aqui, ó, vai de 100 milímetros nesse vermelho, nesse segundo tom de vermelho, vai de 80 a 100 milímetros. Tu vê que é uma área muito grande aqui do país que vai ter bastante chuva e pode ter transtornos nesses próximos 15 dias. No sul também melhora bastante a chuva. Tanto que nas anomalias, olha a diferença. Nos próximos 7 dias, de hoje até o dia 3 de novembro, nós temos o quê? Toda essa área aqui abaixo da média, no nordeste de normal abaixo da média, e fica acima só aqui, ó, nessa faixa central do país, centro-oeste e partes do sudeste. Rio, boa parte de São Paulo, sul do Brasil, Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso, quer dizer, Paraguai e sul do Mato Grosso do Sul, fica abaixo da média. Quando chega do dia 4 ao dia 11 de novembro, olha a virada que dá. O país, quase todo o país acima da média, reduz bastante as áreas de anomalia negativa, melhora bastante no Amazonas, Acre, Rondônia, continua acima do normal no Mato Grosso, melhora em todo o Mato Grosso do Sul, melhora aqui na parte sul do Mato Grosso do Sul, que o pessoal está precisando para retomar o plantio, dá uma melhorada no Paraguai, volta a chover aqui no sul, continua com chuva no sudeste, melhora aqui na Bahia, melhora no Tocantins e diminui bastante a anomalia negativa aqui entre o Maranhão, Piauí e norte da Bahia. Aqui fica dentro do padrão. Então vamos ter uma melhora boa. À medida que a gente entra em novembro, continua muita chuva no centro-oeste e sudeste, melhora aqui no sul e melhora um pouco no nordeste. Tem que ficar atento principalmente à região centro-oeste, mais ainda é Mato Grosso, Goiás, Minas, Espírito Santo e norte de São Paulo, por excesso de chuva nos próximos 15 dias. Que nem eu falei, o pessoal do café ali de Minas Gerais que estavam reclamando da falta de chuva, em pouco mais de 15 dias iriam reclamar do excesso de chuva. Vai começar a trazer transtornos em Minas Gerais. E a temperatura vai seguir no mesmo ritmo. Agora fica um pouco mais quente e quando chega o início, meio de novembro, cai de maneira geral pelo país por causa da chuva, ficando dentro do padrão. Tivemos geada fraca em Ausentes, onde marcou 1 grau e 2 décimos no domingo, e hoje marcou acho que 2 ou 3 graus em São Francisco de Paula. Aqui na Serra Catarinense a nebulosidade segurou,
mas mesmo assim ficou na faixa de 4,5 ontem e 4,6 hoje. Lembrando que esse quadro foi um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. João Batista. Pois é, teremos uma safra, estamos tendo uma safra bem encaixada em relação às chuvas. Como disse o Ronaldo Coutinho, daqui para frente nós vamos começar a reclamar de excesso de chuvas entre o dia 4 e 11 de novembro, vocês viram as previsões, como vai chover praticamente em todo o país, uma nova rodada de fortes chuvas se espalhando por todo o país, e hoje ele focando no Brasil Central, Mato Grosso e também Minas Gerais. Tem razão o Coutinho, o Miguel Zonzin Neto, lá de Buritizeiros, Minas Gerais, disse que chuvas plantadeiras caíram a noite toda sobre a região de Buritizeiros, agora o tempo está nublado, mandando um abraço Miguel Zonzin Neto. Já no Rio Grande do Sul, a Fabiana Silveira, lá de Piratini, informa que perto daquela região de Bagé, 23 graus com sol, bom começo de semana para todos nós, seguimos trabalhando e confiantes, pois o Brasil vencerá, diz a Fabiana Silveira. No entanto, já no Paraná não é a mesma tranquilidade. O Clélio Montini disse que em São Miguel do Iguaçu, lá no oeste do Paraná, já está faltando chuva e não existe previsão de novas chuvas nos próximos dias para ele. Só na virada de novembro, o Clélio. E o Vinícius de Toledo também está muito preocupado. Não choveu nesse final de semana lá no oeste do Paraná, lá em Toledo. Temos lavouras de soja entrando em estresse hídrico, Karina Botião, imagine. Então, assim, muita chuva em Minas, muita chuva do Espírito Santo, você relatou e mostrou, e faltando chuva no sul do país agora. Mas teremos uma nova rodada de chuvas fortes pelo país a partir da virada de novembro, Karina. É isso aí, João Batista, e nós seguimos acompanhando e informando os nossos seguidores. Agora a gente vai para um rápido intervalo, na volta tem Vlamir Brandalize falando de soja, milho, trigo. Claro, ainda tem as notícias da pecuária, café e muito mais, não saia daí, a gente volta já. Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Meu amigo, você quer conhecer e saber da vida do cientista Luiz Carlos Molhon? Ele instalou uma torre no meio da floresta amazônica. Ele construiu o primeiro satélite do Brasil. Quer conhecer essa história? Seja membro aqui do nosso Tempo e Dinheiro. Os membros têm exclusividade nesses vídeos. Tem o Vlamir, agora tem o professor Molhon, teremos muito mais. Então, olha, aperte o botãozinho aqui, ó, seja membro e usufrua dessas informações exclusivas para os membros do Tempo e Dinheiro. E vamos em frente. De volta com Tempo e Dinheiro, vou chamar o João Batista para as cotações da soja dessa segunda-feira, João. Chuvas aqui, colheita andando lá, como já antecipou o Vlamir Brandalize, preços em queda. A primeira posição agora é janeiro, o contrato para janeiro está da seguinte forma que o Gleitson vai mostrar para a gente, em tempo real, o contrato janeiro, perdendo 4,75 a 9,91. O gráfico mostra o comportamento dos preços
durante a madrugada, desde a reabertura de ontem à noite até o momento, deu uma puxada, deu uma melhorada, porque estava lá embaixo. O preço da soja melhorou lá em Chicago. Esse é o vencimento de janeiro. Vamos ver os 4 principais vencimentos lá em Chicago, como sempre a gente mostra aqui, antes da entrada do Wlamir Brandalize. Estava pior, agora até diminuiu o impacto, mas olha, para frente, hein? Agora a gente vai começar a olhar a colheita brasileira. Nós estamos plantando ainda, mas já estamos prevendo à frente com que valor nós vamos trabalhar e vamos negociar a soja. Claro que é assunto para Wlamir Brandalize. Então, novembro, 9,81 com 25, o janeiro, 9,90, o março, 10,2 e o maio, 10,17. Confirmando aquilo que o Wlamir vinha dizendo, que essa safra nós vamos trabalhar entre 9,5 e 10,5, preço no meio a $10 neste momento, nas negociações a futuro lá em Chicago, ou seja, o mundo comprando e vendendo contratos de soja. Deixa eu ver como é que está na B3. Na B3 a soja está em alta. Não. Agora vamos colocar direitinho. Base Porto também em negativo. É o contrato espelho de Chicago, negociado aqui na B3. Só que é por sacas em dólares. Para novembro, $21,60, um recuo de 0,83. Para janeiro, $21,80, recuo de 0,95. Já temos o Wlamir? Mais um pouquinho só. Deixa eu aproveitar que nós vamos falar com o Wlamir sobre as condições de sustentabilidade da produção, né? E com essas chuvas, a produtividade deve aumentar muito e nós vamos focar essa condição de chuvas agora com o Wlamir Brandalize, direto de Curitiba. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Wlamir Brandalize, agora sim, Curitiba chamando. Boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Boa semana a todos. Com chuva boa aí para todo mundo. Não estou te ouvindo bem, Gleidson. Tá tudo certo com a comunicação do Wlamir, né? Tá bom, tá bem. Ô, Wlamir, então, assim, a gente está vendo as chuvas em grande volume sobre o país, principalmente na região de produção de grãos do Brasil Central. O Coutinho acaba de dizer que na virada de novembro nós vamos ter uma outra rodada de chuvas praticamente de norte a sul do país, ou seja, repetindo aquilo que a gente vem constatando, a safra está encaixada em termos de chuva. Exatamente. As chuvas estão se normalizando, condição de clima, vamos dizer assim, agora está quase, dá para dizer, dentro do ideal para uma safra boa. E o plantio está a todo vapor, né, João? O plantio está acelerado. É muita gente no campo, muita gente já terminando o plantio. Essa semana aí nós vamos ter muita gente terminando o plantio nessa semana, então isso acaba trazendo um conforto aí para o produtor que estava aquele pavor, né? Atrasou o plantio e agora as condições melhoraram bastante, né, João? Agora está, vamos dizer assim, está numa condição regular, está plantando aí lá desde o Tocantins, Maranhão, Pará, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas, São Paulo, Paraná, o Rio Grande do Sul está plantando. Ou seja, teremos produção, mas teremos dinheiro, ou seja, teremos rentabilidade nesta safra. A gente está vendo Chicago aí beirando $10, não passando de 10,50, né, Wlamir? Olha, João, se o produtor ele souber aproveitar as oportunidades, que nós vamos ter algumas, né? E já estamos tendo aí na questão do prêmio, nós estamos com 2 semanas de prêmios fortes, né? E o produtor conseguindo ficar aí perto de 10,30, 10,5 aí na posição de Chicago, com um prêmio positivo de 50, ele vai ter $11 aí por bushel a nível de Porto, né, João? E aí ele tem que aproveitar os momentos de câmbio, né, também, né? Lembrando que você fez o comentário há pouco aí, com relação ao governo, né? O governo vai ter que tomar medidas duras, aí agora passou as eleições, e se realmente ele tomar medidas duras para a economia, isso é sinal de que o dólar pode cair. Então o produtor, ele lembra, ele tem 3 formadores de cotação final de soja, é dólar, é prêmio em Chicago. E como os 3 podem ser negociados separados, ele tem que pegar os momentos que cada um tiver no seu nível de alta, né? Porque não dá.
Não dá para deixar para pegar o prêmio ali na hora da colheita, lá no mês de março, começo de abril, e provavelmente vai ter um grande volume de soja chegando e pressiona o prêmio, né, João? Outro fator importante é a questão de aproveitar para fazer uma relação de troca, né? O produtor tem que olhar o que ele vai precisando e a relação de troca por insumos também é uma maneira de fazer bons negócios. Eu acredito que o produtor vai ter rentabilidade desde que tenha boa produtividade e automaticamente aproveitando aqueles momentos de cavalinho encilhado. Nós vamos continuar tendo momentos de cavalinho encilhado, mas em alguns momentos eles vão ser um pouco mais distantes um do outro, né? Mais raros. Pode ser que talvez lá no mês de março ele nem apareça por aí. Ele fica aí na cocheira do mato dentro, só comendo uma cenourinha aí e uma alfafa, né, João? Então, mas tá caro, hein? A cenourinha também tá cara. Ô, Vlamir, assim, vamos focar no dólar. Depois a gente fala do prêmio, fala de relação de troca, mas vamos focar no dólar. As urnas deram um recado para o Lula, ou ele muda ou mudam ele, né? Porque os banqueiros foram dizer para eles que não adianta mais aumentar a taxa de juros, que não serve para ninguém pega negócios, não se faz negócio no país, e se nada acontecer, o Brasil quebra. Para acontecer, precisa cortar na carne, parar de dar dinheiro de graça e ver o dólar desabar. Esse é o recado que a economia está mandando para os produtores. Você está dizendo bem claramente, R$ 5,70 por dólar é para pegar, Vlamir? Olha, é uma posição boa, porque certamente o governo vai ter que tomar atitudes aí para controlar a economia, né? Senão, o ano que vem ele vai derreter, né, João? E automaticamente é isso que o governo não vai querer, né, João? Então, provavelmente agora passou as eleições deram uma mensagem dura aí para o governo, né? Então, em tudo que é lugar aí, se a gente olhar, ele teve um desempenho muito ruim. O pior desempenho dos últimos 5 mandatos de presidente. Então, agora a mensagem foi dada. E, provavelmente, a parte do Ministério da Economia, a parte administrativa do governo, que é mais sensata, ela comece a ter que tomar atitudes mais duras, né, João? Então, vamos ver o que vem pela frente. O governo vai enfrentar pela frente um fator importante, né, João, que é a pressão inflacionária. A picanha que ele prometeu para a turma com a cervejinha vai subir, ou seja, não tem espaço para cair os alimentos básicos, né, porque o mundo está com arroz em alta, o mercado do feijão também não tem espaço de navegar nas baixas, ou seja, não tem muito o que acontecer na economia para ele levar alguma vantagem aí com relação à questão de inflação, uma inflação moderada. A inflação ela vai pressionar e automaticamente vai precisar atitudes mais duras aí, que nem você citou, vai ter que cortar na carne aí para dar um sinal para o mercado de que vai tomar algumas atitudes que possam melhorar a economia, né, João? Porque sim, na situação que está hoje, a tendência nossa é a credibilidade do governo cair cada vez mais, né? Pois é, você, com a sua experiência, né, você acha que Lula é tudo menos bobo, né? Ele não vai querer destruir o governo dele esses 2 anos que lhe faltam. Daqui a 2 anos tem nova eleição, ele quer concorrer, vai estar com mais de 81 anos. Você acha, então, que ele vai soltar as rédeas do Haddad e o dólar vai cair? Olha, continuo acreditando, sim, que eu acho que o Lula de bobo não tem nada. Para chegar aonde ele chegou, ele tem que ser uma pessoa inteligente, com certeza é inteligente. E isso dá uma condição aí para o Ministério da Economia, talvez agora ter uma força maior aí na questão aí da administração, né, João? Então, isso que se espera, né? E o mercado financeiro também, né? Então, se ele não tomar essa atitude, certamente o ano que vem, com esse Congresso agora ele ficando mais do centro-direita, é bem possível que eles vão fazer o Lula virar uma Dilma, né? Então, isso ele não quer. Ele também, nessa ponta, ele é muito inteligente, ele não vai querer, né? Bom, então, já vamos passar, inclusive, essa questão para o Bellinello, porque ele que mexe com os mercados de commodities. Agora, olhando aqui para o Brasil, nesse instante, você está dizendo, olha, está faltando soja nesse momento e aí o comprador de soja está pagando aquilo que quem tem a soja está pedindo.
por isso que os prêmios estão em alta, mas é um prêmio curto, isso daí para período curto, Vlamir? Olha, João, os prêmios estão em alta todos, né? O curto prazo, que é o novembro, dezembro, que ainda é desse restante ano. Esses prêmios aí estão, que nem eu pego o novembro, João, só para dar um exemplo, aí o novembro é comprador frouxo aí, 170, 175 centavos acima de Chicago. O vendedor já fala acima de 190, então quase $2 acima de Chicago é o prêmio curto aí no Porto. E com isso, o mercado da indústria é obrigado a pagar valores proporcionais aí no interno maiores do que pode pagar o Porto, né? Então, a gente tem visto cotações ali, vou dar um exemplo, lá em Rondonópolis, acima de 140, 142 reais, está pagando melhor do que efetivamente está pagando na região de Cascavel, aqui perto do Porto, né, do Paraná. Então, é sinal de que tem pouca soja. Tendo pouca soja, porque negociou muito bem nas últimas semanas, a indústria é obrigada a correr atrás, né? Porque ela precisa fazer farelo, ela precisa fazer o óleo, né? Nós estamos com uma demanda recorde de biodiesel, e isso traz um conforto aí para o produtor que tem soja, pode pegar a cotação melhor agora, pode pegar a cotação boa aí até o fim do ano. E lembrando que quando chegar a nova safra é outra conversa, né? Daí nós vamos ter uma grande oferta de soja. Nós avançamos na comercialização da safra nova, mas nós vamos ter aí, hoje dá para apontar aí perto de 30% da safra nova negociada, mas nós estamos falando de uma safra de 165, 170 milhões de toneladas. Nós estamos aí hoje, o que vamos dizer assim, mais ou menos 50 milhões negociados, e tem quase 120 milhões de toneladas para negociar, para frente, né? Isso dá conforto aí pro exportador, dá conforto pro pessoal da indústria. Então, por isso que ainda continuamos vendo que o março e abril vão ser meses muito pressionados e com dificuldade para o produtor aí de fazer liquidez com cotação, com rentabilidade ali nesses 2 meses, né? Tá, mas você está dizendo então que os prêmios vão permanecer positivos até fevereiro? Não, agora de novembro, prêmios, né? A partir do momento que nós fechar a colheita americana e confirmar o fechamento da safra brasileira, de área plantada, o que acontece? Normalmente acontece nesse período talvez uma melhora das cotações de Chicago, mas não a disparada de preços, e é normal acontecer uma derrocada dos prêmios. O ano passado também, nesse ano, no final de outubro, nós estávamos com um prêmio positivo, e a partir de novembro o prêmio começou a cair, e quando chegou ali no mês de março, o prêmio estava 70, 80, 90 centavos negativos. Então, é normal o ciclo se inverter, né? Terminar a colheita americana e terminar o plantio brasileiro, ocorreu uma leve melhora de cotação de Chicago aí até a virada do ano, depois acontece queda dos prêmios e queda de Chicago quando acontece aí esse pico de uma safra brasileira gigantesca, né? Então, é nesse momento que o produtor não pode deixar descasar, né? Pegar prêmio baixo lá na frente e cotação baixa. Ele tem que pegar prêmios positivos, e agora estamos, ainda essa semana vai ser prêmios positivos fortes também, e algum momento que der algum picozinho de alta, através de alguma outra notícia, aproveitar Chicago para fazer uma média melhor, né? Ou também o câmbio, né? Esse câmbio acima de 5,70 é uma posição boa, né? Se a gente olhar o câmbio lá para maio do ano que vem, ele está na faixa de 5,80, então, câmbio positivo, né? O câmbio brasileiro está... O dólar frente ao real brasileiro está muito valorizado, né, João? Então, o produtor tem que saber disso também. Muito bem, deixa eu pedir para o Gleidson, então, voltar com a tela do clube. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro para você saber dos prêmios em detalhes que a Bradalize levanta com exclusividade para o clube e a gente está colocando lá. Então, para quem quiser saber como é que estão os prêmios, quais são os valores mês a mês, ligue no 199-9813-2915 e seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. 199-9813-2915. Para fechar a possibilidade do produtor, Vlamir, ganhar alguma coisa, ou assegurar um preço melhor agora, você deu um passant que o produtor também tem a oportunidade de fazer relações de trocas favoráveis para as próximas safras, enfim, trocar agora em condição melhor, principalmente nos fertilizantes, é isso? O produtor tem que olhar, alguns fertilizantes ainda continuam com preços bastante atrativos, a tendência dos fertilizantes é de sofrer pressão de alta, né? Aparentemente a fase de baixa dele está passando e no próximo ano é bem provável que nós vamos ter fertilizantes um pouco maiores. E isso, para o produtor,
olhar a relação de troca, né, que ele tem, às vezes a relação de troca pelo grão disponível, às vezes que o produtor tem também hoje, ele consegue valorizar esse grão. Existem as oportunidades de negócio de maneiras bastante variadas, né, João? O nosso mercado da soja, principalmente, ele hoje em dia ele mostra muitas alternativas, né? Então ele tem essa troca, entregando o grão disponível que ele tem, com a valorização, pagando acima do mercado, para ele pegar um insumo no futuro. Ou seja, ele tem várias maneiras de fazer operações, e isso o produtor tem que fazer ou aprender a fazer, né, João? Eu acho tem que aprender. A turma que está aí na escolinha tua e do Maurício deve estar aprendendo isso também, né? Muito bem, não podemos perder a oportunidade. Então vamos resumir o mercado da soja dessa segunda-feira para dar sequência indo para o milho. Então qual é a mensagem para os produtores focando a soja nesse instante, Vlamir? Olha, João, essa semana o mercado foi indicativo que o relatório no final da tarde do USDA vai sair com colheita acima de 90%, plantio brasileiro acelerado, andando a todo vapor, e dólar em queda livre, ou seja, os fatores importantes que tem hoje no mercado são negativos. Então, a semana está começando com o pé no lado negativo. E é possível que ela siga aí com pressão de baixa se esses fatores continuarem dominando. Então, essa é a dica para o produtor. Nesse momento, estamos com prêmios bastante positivos a favor do produtor. E dólar também está começando a semana nervoso, indefinido, mas com cotações bastante atrativas, né? Com relação a Chicago, é possível que tenha mais queda na semana. É isso que a gente está começando a ver, né? Então, vamos mirar para dentro do Brasil, olhar os prêmios, travar dólar em NDFs e relação de troca. Essas alternativas de quem conhece, que é o Vlamir Brandalize. Vamos passar na mesma toada para os preços do milho. Vamos às cotações do milho em Chicago, aqui no Brasil. Oferecimento da ferramenta I9PAB no ar, Gleidson. Notícias do milho. Oferecimento I9PAB, a ferramenta do produtor rural. Muito bem, vamos lá para Chicago. No vermelho, os preços do milho lá em Chicago, como a soja. Até que não está caindo tanto, mas o dezembro, 4,12 dólares por bushel, perde 3. Março, 4,26, perde 3 centes e meio. Maio, 4,34,25, perde 3. Julho, 4,38,75. 2,75 de recuo nos preços do milho, claro, né? Estão colhendo, está andando a colheita americana. Chicago reflete isso, essa oferta. Vamos ver aqui no Brasil como é que nós estamos. Preços mistos, novembro levemente em queda, 72,34, o último contrato saiu às 13h21, aí a B3 está nos informando. Janeiro, R$ 75,68, levemente em alta. Março, R$ 75,93. Vlamir, qual é a dedução que você tira dessa negociação aí com os contratos a futuro? Olha, João, o março aí já está enroscando dos 76, né? Eu acho que ainda hoje ele bate 76. O janeiro aí também avançou bem, acima de 75, né? E o novembro, né, que era abaixo de 70 semana, já está passando bem acima de 72. Ou seja, o ambiente interno é positivo, ainda tem espaço para subir um pouco mais. E o mercado de Chicago, João, ele conseguiu segurar, está segurando mesmo num dia de forte queda, que hoje é um dia de queda, né? Porque o petróleo em queda, ele estava trabalhando em alguns momentos aí de manhã até 6% de queda, né? E ele pressiona muito, né, o milho, né, que é em função do etanol. Mas ele conseguiu estar segurando aí os 4,10, né, que é uma posição de suporte importante. Ou seja, o milho está se segurando bem, uma queda de 3 pontos num dia que nem hoje, que é um dia negativo para quase todas as commodities. Esse é um bom sinal para o milho, né, um sinal de que o milho continua com fundamento positivo, aí, tanto lá fora como aqui dentro, né. Aqui dentro ele quase nem está olhando tanto lá fora, ele está levemente positivo, mas olhando para cima. E lá fora é um dia de suporte, segurando o suporte, e provavelmente aí nos próximos pregões ele volta a operar positivo. Hoje, se precisar vender milho, pega que preço? Olha, João, hoje é 70, 71 aí no Porto de Paranaguá, São Francisco, 72 ali no Porto de Santos. Mas o pessoal já me comentou que teria saído o negócio a 75, posição de janeiro. Então, continua sendo aquela história. O embarcador tem navio chegando, o navio precisa 5, 6 mil toneladas para completar a carga.
Aí ele vai para o mercado, e daí ele quer ouvir ofertas. E o que está acontecendo? As ofertas estão vindo R$2, R$3, R$4 maior do que o nominal que eles abrem o dia. E acaba saindo dentro desses valores dos vendedores. O mercado hoje de milho é um mercado de vendedor, ele não é mercado de comprador. O comprador está tendo que pagar aí as posições que aparecem do vendedor. Né? Saiba as posições nos detalhes lá no clube, onde a Brandalize manda informações para vocês. Está lá no Clube do Tempo e Dinheiro, assine 199-9813-2915. Vlamir, eu tenho a tela dentro do clube do assessor de investimentos, que é aquela possibilidade de se fazer hedge, né? Que a gente fala, olha, vamos fazer as puts em opções, né? Você faz a put, você trava a queda, porque pode subir, até ainda mais, como também não. Então, o produtor quer ficar com o milho na mão, disponível? Sim, mas trave uma possibilidade de quedas para não ficar, né, com a brocha nas mãos, com prejuízo. As telas de futuros que o nosso assessor de investimentos lá no clube nos mandou, ela praticamente não mudou de sexta-feira. Olha, você quer travar R$ 72 por saca, base Campinas, né, na B3, você gasta R$2 para travar 72, ou seja, vai gastar 2, você está travando R$70 seco. Aconteça o que acontecer, você tem 70 na mão. Ah, mas eu estou achando caro. Então tá bom, quer gastar 68, aí você vai gastar R$1 por saca. Isso é a chamada put seca. Se desabar, você tem 68 gastando R$1 por saca. Só o volume ali que eles estão pedindo para 10 mil sacas. Agora, isso é a chamada put seca. Tudo que cair, você está assegurado. Tem também a spread. Tem a outra tela aí, Gleidson, para o Vlamir comentar. Ó. Você quer fazer uma operação mais curta? Você pode comprar 67 e sair a 59, gastando 2,10. Pega com 67, sai com 59, gasta 2,10, são os valores que nós temos à disposição. É só ligar lá no clube, 199-9813-2915, que vocês têm essas posições com os valores. Tá claro aí para você como é que estão os valores à sua disposição. Vamos à put seca, de novo, o Gleidson, para o Vlamir comentar. R$1 para segurar 68, o que você acha, Vlamir? Olha, João, é uma maneira de fazer um seguro barato, né, João? Porque R$1, o milho flutua aí questão de horas dentro do período de safra, né, João? Então, essa posição aí que é março, né? Março é a colheita da safra de verão. Para quem quer garantir posição aí, se o mercado recuar, ele está garantido uma posição de 68, ou 72 também. Não. Pagando 2 de prêmio, né, João? 2 de prêmio. Semana passada, se não me engano, estava mais caro esse prêmio aí. Estava 2,80, 2,70, uma coisa assim. Então, ele liquida dos 70, né? Então, ele custa 2, fica 70 líquido. Se o mercado flutuar para baixo, ele garantiu no papel aí a diferença. E o milho fica disponível. Isso que é o bacana, né, Vlamir? O milho fica disponível. Você não vendeu o milho, você só garantiu o preço no papel. Se cair, você está com 70. E o milho está ali, porque se voltar a subir, você tem o milho para vender. Essa é o diferencial das opções, né? Que eu acho isso muito favorável ao produtor. Essa é a vantagem do produtor, né? Porque o produtor ele tem os dois lados, né? Ele tem o físico e ele pode trabalhar com o papel. Quem é o dito especulador que precisa ter ali na B3 ou em Chicago para dar liquidez, né, nos contratos, ele só tem o papel, né? Se o papel for contrário ao que ele olhou, ele perdeu o que ele colocou lá e não ganha nada. E o produtor não. Se o papel, por exemplo, ele perdeu no papel, o mercado só subiu, ele não ganhou nada. Então ele perdeu os R$2, que seja, se aplicou nos 72, mas ele está com o físico que valoriza no físico, né? Então, essa é a vantagem de ter um seguro, esse é o seguro de valor, né? Não é o seguro da safra, né? É o seguro de valor da produção. Muito bem, vamos encerrar agora olhando o trigo. Vamos ver o preço do trigo lá em Chicago, Gleidson, para o Vlamir comentar a situação do trigo lá e a situação aqui no Brasil. O trigo recua 6 cents por bushel, dezembro a $5,63 por bushel, março $5,83,75, maio $5,95, julho $6, é um recuo no trigo. E a gente está vendo o petróleo. Ô Gleidson, põe aí em tempo real as telas, tá aí, ó, o petróleo já perdendo, quase encostando de novo, perdendo 6% de valor a $67,77 o WTI, que é o petróleo mais fino. Qual é a sua leitura focando no trigo, Vlamir? Olha, João, o trigo está seguindo a onda da manada, né? Hoje é dia de manada.
com exceção do café aí, que está andando com pernas próprias, o resto está tudo andando em cima da queda do petróleo, né? Então, hoje é dia de liquidação de commodities agrícolas, de commodities, de minerais, e o petróleo está puxando a fila, né? O petróleo hoje está liquidando geral e está derrubando todo mundo, né? Então, o fator importante do dia é o petróleo, né? Efetivamente, mesmo soja, com colheita americana acelerada, plantio brasileiro andando bem, hoje o que pesa mesmo é petróleo. E o outro fator, o milho poderia estar em alta, porque hoje teve vendas americanas aí de milho, 244 mil toneladas vendidas, Japão entrou no mercado americano comprando milho, então o milho poderia até estar positivo, mas também é efeito petróleo em função do etanol, né? Então todo mundo em queda e o trigo não escapou também, né? Ele foi levado junto, né? Trigo, açúcar, algodão, todo mundo levando a pancada aí, que o petróleo está com uma queda forte, e daí automaticamente o investidor está fazendo onda de liquidação para depois recomprar as posições mais baratas, né? Essa é a tática do mercado financeiro. Já já a gente vai levar essas informações para o Maurício Bellinello, que é especialista em petróleo, começou a vida dele negociando petróleo, e vamos falar também de dólar já já. Mas o trigo para o brasileiro, produtor brasileiro, Vlamir, para encerrar. Olha, João, o trigo brasileiro está em colheita ainda no Rio Grande do Sul, a todo vapor, teve chuvas, atrapalhou a qualidade nessa reta final da safra. Quem colheu aí nas semanas anteriores colheu um trigo de boa qualidade. E hoje o mercado do trigo brasileiro tem pouca liquidez, né? E o produtor que precisa vender, hoje ele está pegando cada dia um preço mais baixo, aparentemente, variando aí de 1.350, 1.500, dependendo da tonelada, né, do trigo, mas com a liquidez baixa, né? E o produtor hoje, o ideal seria não vender trigo nesse momento, porque ainda é pico de oferta, de colheita, e é um momento aí talvez que o trigo esteja mais baixo aí nos próximos meses. É agora, né? Mercado de baixa. O ideal é se o produtor conseguir segurar. E daí o trigo ração, esse trigo não tem muito o que acontecer, né? Ele compete com milho no mercado, ou também ele vai para exportação, mas a exportação está pagando aí na casa de 1.200 no porto, se eu não me engano, a tonelada. Também não está muito valorizado, mas é momento, e o maior problema do trigo nesse momento foi essas chuvas aí que caíram nas últimas semanas, e nesse trigo ainda que está por colher, né? Que pegou chuva e está perdendo qualidade. Então, tomara que agora consiga colher e não venha chuvas novas, né? Porque no sul as chuvas já foram bem regulares, está bem boa a umidade do solo. Então dá para o produtor colher o trigo, plantar a soja já em seguida, com condições boas de solo, mesmo que não venha chuva nesses próximos dias. O ideal agora é colher e correr com a colheita do trigo, porque de agora em diante, cada chuva que vier, é mais perda de qualidade do trigo e produtividade mais baixa, né? Bom, enfim, a última recomendação mesmo seria travar o dólar, né, Vlamir? Seja produtor de trigo, seja qualquer tipo. O dólar está valorizado, né, João? Exatamente, o dólar valorizado para garantir uma boa posição das nossas commodities o ano que vem, com dólar alto, né? Porque eu acho que o governo vem aí com mão dura aí para a economia, para tentar se manter lá em Brasília, né? Tá bem, já já o Vlamir Brandalize, o Maurício Bellinello, eu agradeço a sua participação por hoje, Vlamir. Lembrando sempre, olha, lá no clube a gente vai recortar todas as informações do Brandalize, colocar nas nossas mídias sociais, e no clube você tem as informações, esse privilégio que nós temos de receber os prêmios no levantamento da Brandalize Consult. Então, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, 199-9813-2915, para não perder dinheiro. Combinado, Vlamir? Muito obrigado por hoje. É isso aí, João Batista. Começamos mais uma semana nervosa. Semana aí que o mercado de Chicago está liquidando, né? Mas vamos em frente aí. E vamos tocando a safra e fazendo o plantio bem feitinho. Boa semana a todos. Muito obrigado ao Vlamir Brandalize. Karina Botião, você continua. Obrigada, João Batista. Obrigada, Vlamir Brandalize. Hoje é segunda-feira, é hora da gente saber mais sobre o mercado da mandioca com Fábio Isaías Felipe. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Bem, os preços da mandioca mantiveram-se em alta por mais uma semana. Esse cenário esteve bastante atrelado a uma oferta abaixo da demanda industrial. E essa oferta
menor, ela tem sido resultante ainda de uma certa retração de uma parte dos produtores, que vem considerando a questão da rentabilidade, e outros que vêm priorizando o plantio, seja da mandioca ou de outras atividades, a depender das regiões. E outro ponto que ainda tem sido determinante para a oferta é o clima seco. Em algumas áreas ainda não houve chuvas, sobretudo no estado de São Paulo, e isso vem dificultando ainda o avanço da colheita. E vale destacar que tem havido um movimento de recuperação na demanda pela farinha, e isso tem implicado também em maior demanda pela indústria de farinha. Na semana passada, o preço médio da mandioca, considerando a média CPEA, teve uma elevação de 3%, e essa elevação foi a 20ª consecutiva. A média da semana passada, considerando todas as regiões, ficou em R$ 1,12 por grama de amido, o equivalente a R$ 648,74 a tonelada. Em 12 meses, em valores reais atualizados, a alta é de 8,2%. Mas o que nos chama atenção, de fato, é que em maio o preço médio atingiu a mínima nominal, devido ao período de pico de safra, e desde então a valorização acumulada até semana passada é de 60%. Então é bastante considerável essa elevação de preços que vem ocorrendo ao longo desse segundo semestre. Na semana passada ainda houve dificuldades no esmagamento, já como salientado, e a queda foi de 1,2% na indústria de fécula. Então, nós temos aí esse cenário de oferta ainda abaixo das expectativas que tem levado os preços da mandioca a subirem. Vamos ver aí nas próximas semanas o que o mercado vai dizer, né? Se haverá de fato uma retomada da oferta ou não. Então, a equipe CPEA está atenta aí analisando o mercado. Até uma próxima. Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. E vamos também ao mercado de commodities com João Batista e Maurício Bellinello. Muito bem, Maurício, boa tarde, obrigado pela presença. Todos. Então, tivemos uma boa conversa com o Flamir, ele alertando aos produtores que as coisas, em termos de mercado interno, a situação está favorável, só que isso não vai durar para sempre. Nós estamos falando de todos os componentes que rondam a soja, por exemplo, dólar, petróleo, etc. Vamos à sua especialidade, porque parece-me que o petróleo tem que ser aproveitado até antes da eleição americana, que acontece na terça-feira que vem, e depois vamos focar no dólar. O petróleo, se o Trump ganhar, significa o quê, Maurício? Então, João, eu tenho falado há algumas semanas que essa faixa do petróleo perto dos 70 é uma faixa de conforto, né? O contrato de dezembro está 67,70 agora, caindo quase 6%, ele chegou a trabalhar na casa dos 66 hoje, inclusive. É assim, é muito difícil cantar esse tipo de pedra agora, mas assim, primeiro, o petróleo está em sazonalidade de queda, é normal ele cair nessa época do ano. Porém, no caso das eleições dos Estados Unidos, especialmente depois daquele rally, aquele evento que teve ontem no Madison Square Garden lá com o Trump lá, que ninguém imaginava, inclusive teve uma questão retórica com os democratas bem importantes, mas na verdade pegou mal pra caramba, inclusive que os democratas falaram, que ia ser um evento parecido com o que o Roosevelt fez em 1939, os democratas pegaram pesado nisso, tipo, para uma questão de apoio dos nazistas, era um negócio assim, foi muito hardcore mesmo que os democratas fizeram ontem, nesses últimos dias, e o evento foi um sucesso, com uma porrada de judeus, inclusive, participando, entidades judaicas participando do evento. Bom, de qualquer forma, o que o petróleo tem e tudo que eu digo aqui diz respeito à minha opinião, tá? Só para deixar isso bem claro.
O que o petróleo tem a ver com as eleições nos Estados Unidos é com a sensibilidade a conflitos. O que eu quero dizer com isso? Alguns governos, historicamente, são mais belicistas do que outros. Democratas, de forma geral, nos últimos 30 anos, foram muito mais belicistas do que todos os demais. O Obama, por exemplo, foi o presidente que mais gastou em armamentos na história desde a Segunda Guerra Mundial. Né? De novo, o Biden agora com uma série de conflitos militares, incluindo o da Ucrânia, né? Apoiado pela OTAN e pelos Estados Unidos, e o Trump, já na primeira mandato dele, e nesse aqui, ele já deixou bem claro que ele vai retirar o orçamento militar de muitas áreas, e isso naturalmente tende a tirar a pressão do petróleo, porque o petróleo fica muito volátil quando existe crise no Irã, quando tem crise na Arábia Saudita, ou no Iêmen, ou qualquer outro lugar. Quando você tem um cenário onde um presidente, teoricamente, porque obviamente, primeiro ele tem que ser eleito, e segundo, cumprir o que falou, se o cenário à frente é de menor pressão potencial belicista, que envolva áreas sensíveis, o petróleo é o primeiro a ser atingido, João. Tá, aí a gente vai olhar para as nossas condições do produtor brasileiro, porque petróleo barato ajuda a produção, é inegável, mas tem o dólar. Ou seja, você está dizendo assim, se Trump ganhar, as guerras vão acabar. Mais ou menos isso, né, Flamengo? O horizonte é esse, né? E não é só o Trump, tá, João? Eu gosto de deixar isso bem claro, que historicamente os democratas foram muito mais belicistas na média do que os republicanos. Tá? Não quero falar que os republicanos são bonzinhos nem nada disso, mas é só uma questão de média mesmo. Obama, Clinton, né? Ao final dos anos 90 com o Bill Clinton mesmo, teve conflitos na região da Rússia, Bósnia e Herzegovina, né? Kosovo, essas áreas foram áreas de conflitos militares apoiados direta e indiretamente pelos americanos. Isso obviamente pressiona o petróleo e também as despesas públicas americanas com armas. Então, assim, tendo em vista que os Estados Unidos têm uma questão importante de orçamento, os Estados Unidos agora, João, por incrível que pareça, estão chegando a pagar, se estima que eles vão chegar a 5% do PIB americano em juros de dívida. Isso é o maior número da história nos Estados Unidos. Ou seja, lá como cá, o dinheiro está encurtando. E, obviamente, conflitos militares que não trazem dividendos ao povo americano estarão no foco, especialmente do Trump, que já falou que não vai manter os gastos militares nos atuais níveis democratas, caso ele seja eleito. Bom, como a eleição é 5 de novembro, temos uma semana pela frente e, no caso, o que o Vlamir recomendou aos produtores é travar esse dólar 5,70, porque se der Trump, inevitavelmente o câmbio deverá baixar. Qual é a sua posição? Você já travou, Maurício? Já, João, já comentei isso aqui outras vezes, inclusive, né? Se essa situação nos Estados Unidos der uma acalmada, especialmente em gastos, né, isso tende a trazer uma maior tranquilidade do mercado, para o mercado como um todo. Quanto menor o meu volume, lembrando, não existe gasto maior nos Estados Unidos do que a área de defesa, né? O orçamento de defesa dos Estados Unidos é maior do que o somatório de todos os demais países do planeta, incluindo China, Rússia, né? Ou seja, se você soma todo mundo, os Estados Unidos é maior. Então, se você reduz esse orçamento de defesa, obviamente sobra mais dinheiro, e isso obviamente tira peso dos juros americanos e, portanto, menor peso do dólar. Então, a perspectiva do dólar, num primeiro momento, lembrando, tudo isso tem que ser confirmado. Primeiro, ele terá que confirmar a eleição, nós vamos aguardar para isso. E segundo, ele vai ter que fazer aquilo que ele falou, porque vai depender também do Congresso dos Estados Unidos. Muito, assim como aqui, muito depende do Congresso. Você pode prometer o que você quiser. Se o Congresso não quiser, você não vai fazer nada, né? Então, ainda tem muita agenda a ser confirmada, mas se isso acontecer, o horizonte é de um maior alívio para o dólar globalmente. Mas lembrando, isso não é algo que acontece em uma semana. Isso é algo que vai acontecer ao longo de meses ou talvez anos. Muito bem, ou seja, o produtor brasileiro está avisado, estamos avisando, está a todo instante falando sobre isso. O importante é o produtor aprender a fazer hedge, né, professor? Exato, João, eu sempre falo isso. Eu estou criando aqui um cenário, falando de política, né, de geopolítica, mas eu sempre lembro que o que acontece lá com o Putin, com o Biden, com o Trump, com não sei quem, com o Israel, a Arábia Saudita, nada me diz respeito. O que eu quero dizer com isso? Porque eu não sou capaz de interferir em nada disso.
Se fizer, se não fizer, se der efeito contrário, nada disso está sob meu controle. O que é que está sob meu controle? Olhar para os preços e falar, esse número me agrada e eu vou querer ele no meu bolso, aconteça o que acontecer. Então, se defender, fazer estratégias de defesa, hedge, com soja, milho, trigo, boi, café, dólar, o que quer que seja, deveria estar na agenda, né, na prioridade do dia de todos os agricultores. Então é isso. O mundo vai seguir o caminho dele. Independente, ninguém vai perguntar para o Maurício o que ele acha com relação à política externa dos Estados Unidos em relação à Rússia. Ninguém vai me perguntar isso e, portanto, não me interessa saber o que vem acontecer depois. Eu tenho que garantir no meu bolso, porque se ninguém vai me perguntar, se eu perder muito dinheiro, ninguém vai se importar, só que se eu ganhar muito dinheiro, também não vão se importar. Tá, mas então deixa eu mostrar para o Maurício a tela do nosso assessor de investimentos que nós temos lá no clube. Eu mostrei essa tela agora de preços a futuro de milho, porque o mercado da B3 está mostrando março quase que a 76, para março. Está lá as negociações a futuro. E nós temos uma sugestão aos produtores, feito pelo nosso assessor de investimento, para assegurar preços razoáveis na produção de milho. Então, para você deixar o milho subir, quero pegar 76, 77, 78, mas não ter risco de dar uma revertida nesses valores, de repente começa a desabar e você fica no prejuízo, nós colocamos essa tela aí, Maurício. Daí é uma put seca, né? Até o final, também tem a spread que eu vou te mostrar. Mas o que a gente mostrou? Pô, 72, você gastando 2, você garante 70. Ou 68, você gasta 1. Essa relação... Não, a 1,47, está bom para você que opera o mercado, Maurício? Então, João, me parece boa, né? Eu sempre comento com você, a gente ensina isso inclusive no curso de introdução. Eu não gosto muito de opções a seco porque elas ficam um pouco caras, né? Mas se você puder ver ali, ó, 72 com 68, que te garantiria R$4 na queda, caso vá a 68, 72 está R$1, 68 está 1, então a trava 72 com 68 deve ficar R$1. Você defende R$4 e paga 1. Eu, pessoalmente, acho que está perto de ficar bom. Obviamente, tem que ser... Né? Aperta os homens que eu acho que consegue os preços melhor aí. Não, mas o bom mesmo que eu deixo claro para os nossos amigos produtores é que, fazendo essa operação de hedge contra a queda, você deixa o milho físico livre. Você não vendeu o milho, só travou no papel. E se cair, você está travado. Se subir, você joga o prêmio fora e vai vender o milho físico. Essa é a beleza dessa ferramenta financeira, né, Maurício? Exato, João. Nesse momento, o contrato março cotado a 76 redondo, inclusive agora, né? Então tá bem forte ainda na alta, ele, boi gordo, estão super fortes ainda, mas é o que eu falei, né? A gente tem falado faz tempo, né? Você não pode simplesmente ficar eternamente o torcedor da subida. Tá em 70 vai a 75, tá em 75 vai a 80, ou seja, essa história vai terminar mal. Assim como terminou em R$200 lá, ou dos R$100, por exemplo, do milho. Nada sobe para sempre, nem cai para sempre. Portanto, se posicionar de forma a se defender o quê? Margem, dinheiro no bolso. Ah, mas o meu vizinho vai ganhar mais que eu. Então, rapaz, tirando todas as mentiras que boteco gera, né, de forma geral, o que eu sei é que você tem que estar no boteco amanhã continuando a ganhar dinheiro. Lembra disso? Porque é o rapaz que mente hoje, mente amanhã, que sempre vende. Todo mundo sempre vende na máxima. Você já percebeu isso? Mas, curiosamente, todo mundo reclama do preço todo ano. Vamos aprender. Com o Maurício Bellinello. Mais uma vez, professor Maurício, muito obrigado pela sua presença aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Vamos em frente. Eu que agradeço, João. Ótima tarde a todos. Muito bem. Devolvendo o comando para a Karina Botião. Karina, é com você. Obrigada, João Batista. Agora é hora da gente conferir os preços dos hortifrutis com o oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Todos os dias você acompanha o levantamento das cotações. Com base no CPEA e Exalc USP, a gente começa com o preço do leite, o litro no Rio Grande do Sul, R$ 2,65 com 87. A batata Asterix especial no atacado, saco com 25 quilos em São Paulo, R$ 93,33. A cebola amarela híbrida tipo 2 ao beneficiador, caixa com 20 quilos em Irecê, R$ 23,00. Ovo branco FOB, caixa com 30 dúzias, em Bastos, interior de São Paulo, R$ 129,09. E a lima ácida Tahiti, colhida no mercado, caixa com 27 quilos, em Limeira, R$ 135,00.
Vamos agora às notícias da pecuária com Sérgio Braga. A semana começa, a última do mês de outubro, com preços firmes, de olho na chuva, de olho na cotação do dólar, na menor disponibilidade de animais em boa parte das praças pecuárias. E aí a indústria acaba se vendo obrigada a ofertar mais pela arroba do boi gordo. Isso está dando sustentação aos preços no mercado. Lá na B3, as negociações apontam vencimento futuro outubro, que é o corrente, alta de 0,46%, vai sair do radar, vai ter rolagens de posições para o novembro. Outubro a 314,10, novembro sim, R$318, já oscilou entre 317 e 318, sobe nesse momento 1,27%. Com relação ao vencimento futuro de dezembro, está aí R$315 mais 25 centavos, alta de 1,11%. Até agora, o indicador CPEA-Exalc, que na última sexta-feira subiu 0,11% a R$313 mais 10 centavos, acumula uma alta de 14,12%. A reposição não aparece na tela, mas a média do bezerro, Mato Grosso do Sul, a R$ 2.288 mais 24 centavos a cabeça, já acumula uma recomposição, uma alta de 7,31% nesse mês de outubro, ou seja, a reposição também está tendo uma busca, uma procura muito grande, inclusive isso relatada pelas próprias leiloeiras. Bom, com relação ao mercado físico, hoje a apuração feita pela Scott Consultoria, 11 entre 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria apresentaram variação positiva, subiram 307,50 São Paulo Barretos, Araçatuba boi comum a prazo já descontado, oeste do Rio Grande do Sul, o quilo a prazo 9,35 em Pelotas, 9,25 também com quilo a prazo. Sul da Bahia, R$ 276 também por arroba a prazo. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização. Oeste da Bahia, R$ 290,50. O norte do MT, R$ 295,50. A mesma cotação na região sudoeste do MT, R$ 295,50. Em Cuiabá, as negociações apontaram hoje, segundo a Scott Consultoria, R$ 295,50, também a cotação lá do MT. Bom, nós vamos agora falar exatamente sobre o mercado do boi gordo. Quem participa conosco hoje é Iberville Neto. Olá, Iberville. Olá, o mercado do boi gordo segue forte, segue com valorizações nesse início de semana, apesar de ser o início de semana, a toada do mercado começou como nas últimas, ou seja, mercado forte, programações de abate seguem curtas, frigoríficos pagando mais pela arroba e assim por diante. Então, nós não temos nenhuma indicação de que no curto prazo isso vai mudar, até porque o grande ponto de atenção era o escoamento no mercado doméstico, que estávamos no período de segunda quinzena. Agora nós já estamos praticamente na virada de mês, então daqui em diante a tendência é que a movimentação no mercado atacadista comece a melhorar, para depois, depois isso ocorrer no varejo, né? E isso tudo, obviamente, demanda gado, deixa o frigorífico mais corajoso, mais esperto ali nas negociações, né? Precisando pagar um pouco mais, ele acaba pagando. Além do fato de que a gente tem um cenário de exportações indo muito bem. Vamos ver como é que os dados saem agora no início da tarde, mas os dados preliminares disponíveis até o momento seguem apontando para um possível recorde agora em outubro. Vamos acompanhando. E no mercado atacadista, no fechamento da última semana, nós tivemos uma sinalização de melhoria de preços, inclusive. A movimentação foi melhor no fechamento da semana, inclusive com alguns ajustes de preços. Então, o grande ponto de atenção, que era o consumo doméstico, vai ficando para trás o período de segunda quinzena. Vamos acompanhando. Um abraço e até mais. Obrigado, Iberville. Temos também a participação direto de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo, direto do CPEA, com o Tiago Bernardino. As informações do mercado do boi gordo com ele também. Vamos lá, Tiago, boa tarde. Olá, pessoal, amigos do Tempo e Dinheiro. Aqui quem fala é o Tiago Bernardino de Carvalho. E aqui começando a última semana do mês de outubro com mais um boletim de pecuária de corte. Mercado que começa a semana aquecido, reflexo do fechamento da semana passada, de sexta-feira, com negociações aquecidas, com escalas de abate
reduzindo ainda, mais curtas os frigoríficos, seja para o mercado externo, seja exportação, o câmbio a 5,70, estimulando mais exportações, e o mercado doméstico ainda operando em patamares elevados da carne ao consumidor. Então o mercado realmente vem operando, já São Paulo, praticamente todas as praças negociando boi gordo entre 310 e 320, sim, com mínimas de 300 a 310, mas preços médios chegando acima dos 310. Mato Grosso do Sul operacionalizando também as praças acima dos R$300, e aí Minas Gerais, Goiás, em torno de 295, 298, R$300 em alguns negócios. Paraná também firme nos seus 295 em média, e regiões um pouco mais distantes do Brasil Central, como Tocantins, Pará, Rondônia, o próprio Mato Grosso, negócios de 285, sim, 275, 280, como é o caso da Bahia, Pará. A gente tem Rondônia, como a gente já disse semana passada, surpreendendo ao redor de 290, e realmente Mato Grosso valorizando bem, puxando as cotações ao redor dos seus 280 a 295. Então é um mercado bem aquecido e começa bem essa semana. Como eu disse, escalas de abate vem reduzindo, principalmente aí tanto para o mercado interno, mas também para o mercado externo. A gente vê algumas operações um pouco mais alongadas, de 10 a 15 dias, mas em geral o mercado operacionalizando de 6 a 7 dias. E o mercado interno, com a carne bovina realmente tendo o consumidor já percebendo essa valorização e tentando mostrar algum recuo. Apesar desse sentimento do consumidor com o preço mais carne, ainda ele está muito ativo no mercado. Então é um mercado ainda bem restrito de oferta e que vem valorizando e deve continuar nesse final de outubro e começo de novembro. Até uma próxima. Até uma próxima, Tiago. Obrigado pela participação. Na última sexta-feira, nós conversamos no Clube de Assinantes do TED com o advogado Vinícius Borba, lá de Canaã, dos Carajás, ele que atua na região amazônica, e é justamente sobre a região amazônica onde está tendo uma atuação muito firme do próprio IBAMA, com apreensão de aproximadamente 8.900 cabeças de gado, no Pará e também no Amazonas. Essa operação, segundo o próprio IBAMA, batizada de Carne Fria 2, foi realizada ao longo desse mês de outubro. Mirou frigoríficos, produtores rurais, enfim, até mesmo animais que iriam para um leilão beneficente da igreja local. Mas essa situação foi relatada, inclusive, pelo próprio advogado Vinícius Borba, que comenta que toda essa ação, essas multas aplicadas, num total de 364 milhões e meio de reais, multas aplicadas pelo IBAMA, participam ou são parte também de uma ação midiática. O advogado foi entrevistado conosco aqui no TID e comentou sobre esses temas, sobre essa relação toda do IBAMA com os produtores locais. Nós selecionamos um trechinho dessa entrevista. Acompanhe. Mas o problema é que esses índices, muitas vezes, são criados por quem justamente lucra. Quando você vai analisar que o governo lançou uma operação de fiscalização ambiental com base em um índice, vai a fundo, dê um passo atrás e vê quem que criou esses índices, quem está por trás. Só que nós, produtores rurais da Amazônia, estamos começando a criar os nossos índices oficiais, devidamente certificados, para contrapor essa narrativa mentirosa que fala que nós somos criminosos, que nós somos bandidos e que a Amazônia está acabando. Então, existem provas que incomodam. Existem verdades que são absolutas. E qual que é a verdade absoluta, Sérgio, que a gente deixa aqui ao final? O agronegócio da Amazônia é o maior agronegócio do Brasil. Nós temos o maior rebanho bovino no Brasil, juntando ali Mato Grosso em primeiro lugar, que está na Amazônia Legal, Pará, que é o segundo lugar do rebanho. Então, nós somos uma potência no setor agropecuário, na soja, e a cereja do bolo, mais de 80% da floresta amazônica está preservada. Então, e aí? Contra essa verdade absoluta, eles vão falar o quê? A entrevista completa você acompanha nos canais oficiais aqui do Tempo e Dinheiro. Karina Botião. Obrigada, Sérgio Braga. Eu vou agora aos preços
do café dessa segunda-feira, comecinho de semana. A gente começa com as cotações do café em Nova York, contrato dezembro, 252,12 de dólar a libra peso, ganhando 1,49%. Vamos também aos contratos com delay, o dezembro 252,40, todos os contratos em alta, o primeiro a 1,61% de alta, o março 251,40 de dólar a libra peso, ganhando 1,58%, o maio 250,10 de dólar a libra peso, ganhando 1,61%, o julho 247,80 de dólar a libra peso, ganhando 1,72%. Na B3, o março 305,50 de dólar a saca, ganhando 1,61%. Vamos às análises do nosso especialista em café, Bruno Lapis. Boa tarde a todos, boa tarde amigos cafeicultores, vocês estão bem? Como passaram o final de semana? Tudo jóia? Espero que sim. As bolsas estão com uma boa realização neste momento, movimento este que vamos observar até o final do pregão, como que vai terminar. Fato é, a Arábica neste momento tenta ficar acima do suporte de 245 a libra peso, e o Conilon, se nós voltarmos um pouco, do dia 1º de outubro até a semana passada, ele caiu 15%, teve 15% de queda. Então, nesse momento, é um respiro para o Conilon, essa valorização. Vamos aguardar aonde que isso vai chegar. Por que eu digo isso, pessoal? Ainda é muito cedo para falar que essas altas são uma volta desses cafés ao topo. Que topos? Aqueles topos que nós vimos semanas atrás. Por que ainda é cedo? Essas altas ainda podem ser um respiro, como eu disse anteriormente. O Arábica, ele tem uma resistência, que foi um suporte perdido agora na casa dos 260. Quanto que o Conilon, essa resistência está por volta dos 4.700 dólares. Precisamos que eles rompam essas resistências para que a gente veja uma força compradora maior para que eles busquem o topo novamente, certo? É importante frisar isso. Então eles têm umas resistências importantes pela frente aí e vamos ver como é que eles vão se comportar. Se não conseguirem, pode ser de fato um movimento apenas de respiro, como eu disse. A semana vai ser importante para a gente ver que direção que o mercado vai tomar. Uma coisa é muito certa, pessoal. As floradas não estão dando pegamento. O pegamento está muito baixo, muito baixo. Nós estamos tendo muito abortamento de flores nas lavouras, principalmente nas lavouras de Arábica. Isto não é bom. O Conilon está um pouco melhor o pegamento, não parece que não tem tanto problema. Mas no Arábica a situação está bem crítica pelas fotos que eu tenho visto. Resta-nos saber o quê? Precisamos saber se isto já estava no preço, certo? Não tem como saber. Só os próximos dias que vão dizer para nós. Vamos ficar atentos e vamos acompanhar. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus. Para você também, Bruno, ótima semana. E o nosso doutor Sementes, o doutor Alexandre Gazola, está acompanhando o estabelecimento de lavouras de soja no estado do Mato Grosso e traz mais informações para a gente agora no quadro Acompanhamento da Safra, um apoio da Risa Sementes. Estabelecimento da lavoura de soja de Mato Grosso, perto de Campo Novo, próximo a Campo Novo. A lavoura foi implantada no pré-chuva, sofreu um pouco, mas estabeleceu. Área de resteva de algodão. Precisamos lembrar sempre que o plantio fora das condições ideais tem um custo, né? Será que conseguimos pagar esse custo? Essa é sempre a pergunta, né? E o desafio no manejo da pós-colheita do algodão também, olha aqui, ó, a dificuldade do plantio, ó. Ó, a soqueira não foi bem controlada, tá rebrotando. A gente precisa ficar atento a essas condições de manejo, porque elas vão impactar diretamente na plantabilidade. Ó, observem falhas, ó. Ó, a linha está bem falhada, principalmente onde cruzou a soqueira do algodão. Então é importante sempre preparar esses ambientes para receber a próxima cultura. Pode ter sido aqui que o tempo não foi suficiente, faltou operação na fazenda, a gente vê aí alguns problemas de
plantabilidade aí ao longo da linha de plantio. Olha aqui onde passou a soqueira, ó. Olha aqui a condição, ó. Pegou bem na linha de plantio. Então, ou tu faz o manejo rende-solo, ou tu tenta não interceptar as linhas. Sem falar que essa haste aqui tem potencial de danificar sensor muito grande, né? Mas a planta de soja está estabelecendo. Sofreu um pouco, como a gente pode ver, né? O cotilédone amarelando, né? Algumas plantas fracas, cotilédone amarelando também. Plantas aí em pleno desenvolvimento. Essa é a realidade. Temos várias lavouras assim no Mato Grosso. Convido o pessoal a mandar mais fotos e vamos em frente. Temos umidade, vamos plantar. Não temos, recomendação é aguardar. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Tá certo, muito obrigada, doutor Alexandre Gazola. Quero me despedir também do Sérgio Braga. Sérgio, obrigada pelas informações hoje. Um abraço para você, bom início de semana a todos, até amanhã. Boa semana para você também, Sérgio. Boa semana para você aí de casa que nos acompanha. Uma ótima tarde, até amanhã. Tchau, tchau.